amigos, a Carla Zambelli está pedindo Pix para os seus eleitores e também vamos aproveitar nesse mesmo vídeo, vamos falar que o deputado federal, licenciado, o Eduardo Bolsonaro, manda um duro recado ao ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, se você curte política, se você é um apaixonado por política, assim como eu, deixa aí o seu like e também o seu hypar. Pois é, meus amigos, a deputada federal eleita pelo estado de São Paulo, a Carla Zambelli, que pertence ao mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, todo mundo sabe, que ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão, que está sendo... que ela está recorrendo, é bom que diga-se de passagem, por invasão do sistema do judiciário. Ela lançou uma campanha de arrecadação nessa última segunda-feira para pagar multas, conforme a deputada, a soma das multas nos processos em que foi condenada resulta em um montante milionário. Tem a questão da defesa, digamos assim, também, que tem que arcar com os custos da defesa processual. Foi condenada a pagar multas milionárias, mesmo sem ter cometido crime, por lutar pelas liberdades que acredito. Antes mesmo do fim do processo, a justiça já pode exigir esse pagamento e eu não tenho como arcar sozinha com isso. Por isso, lanço essa campanha de Pix. Se você acredita na minha luta, se entende o que está em jogo, é muito maior do que uma condenação injusta. Me ajude, disse a deputada federal. Só para você ter uma ideia, a condenação na Suprema Corte estabelece 200 dias multa, cada um no valor de 10 salários mínimos. A multa da invasão hacker é de 2,8 milhões, um pouco mais que isso, mais 2 milhões, que é uma conta que eu e o Walter Delgatti devíamos pagar, mas a gente sabe que ele não vai pagar, então eu provavelmente vou ter que pagar para me ver livre disso, quanto antes eu conseguir arrecadar esse dinheiro, melhor, disse Zambelli. Ou seja, meus amigos, a Carla Zambelli, que é deputada federal, ela tem que pagar uma multa, que gira em torno de 2,8 milhões de reais. Essa dívida deveria ser paga por ela e pelo hacker, porque a Carla Zambelli, gente, essa condenação a 10 anos de prisão foi por causa da invasão ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, Ela pediu para o hacker, e aí ele acessou o sistema e inclusive lançou um pedido de prisão ao Alexandre de Moraes, como se fosse o Alexandre de Moraes decretando a sua própria prisão. Obviamente isso acabou vindo a público, esse processo foi parar no STF. Por que foi parar no STF? Porque a Carla Zambelli tem o foro privilegiado, ou seja, ela é uma deputada federal e ela foi condenada lá no STF agora, obviamente que ela está recorrendo ainda da sentença, além de ter que pagar os honorários de advogado, ainda existe essa questão da multa, que além de ser condenada com prisão, ela foi multada, e a multa ultrapassa a casa dos 2 milhões de reais, e por causa disso agora ela está fazendo essa campanha nas redes sociais para tentar arrecadar esses 2,8 milhões de reais, E aí, eu quero saber, você que está aí do outro lado, você está disposto a pagar, a ajudar a Carla Zambelli com um Pix para ajudar ela a pagar essa dívida milionária? É importante ressaltar, que foi no ano passado, se não me falha a memória, o ex-presidente Jair Bolsonaro também fez uma campanha pedindo ajuda aos seus eleitores exatamente para isso, para
para sua sobrevivência e também para arcar com custos de processo, né? Ele que está enrolado até a tampa com a justiça brasileira. Naquela campanha do Bolsonaro, ele arrecadou um valor milionário, 18 milhões de reais. Segundo ele, a metade já foi gasta, né? Porque ele está arcando, digamos assim, com as despesas do seu filho, do Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, pressionando as autoridades americanas, né, para mostrar para as autoridades americanas que hoje há uma espécie de perseguição judicial aos políticos de direita aqui no Brasil. Agora, resta saber, né, se a Carla Zambelli tem essa mesma força que o Bolsonaro teve, né, junto aos seus eleitores e vai conseguir arrecadar esses valores, digamos assim, para pagar essa multa, né, em relação à sua condenação. A pergunta que fica: você está disposto a ajudar a Carla Zambelli? Você acha isso justo ou não? É a sua opinião é que conta aqui no nosso canal, porque aqui no nosso canal, gente, não importa se você é de direita, se você é de esquerda, você pode comentar, porque a única coisa que a gente exige, né, que tenha um debate democrático, digamos assim, porque é o debate democrático que faz com que nós consigamos crescer como pessoa, né? E se politizando. Eu acho que a palavra politizar é a coisa mais certa que tem, né? Você entender o que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo aí no seu estado e também no seu município. Porque ser um alienado político, meus amigos, hoje em dia não dá mais certo. Falando nisso, né? Vamos agora também falar dessa questão, né, que o Eduardo Bolsonaro mandou, né, um recado literalmente para o Alexandre de Moraes, né? O Eduardo Bolsonaro tá pé da vida, né? A Procuradoria-Geral, né, entrou com uma ação no STF pedindo para o STF investigar o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, e o relator, né, desse processo é o Alexandre de Moraes. E agora, né, o Eduardo Bolsonaro digamos assim, avisou, né, mandou um recado, entre aspas, para o Alexandre de Moraes, afirmando que ele vai criar uma grave crise, né, diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. Na verdade, meus amigos, já está criando, né? Obviamente que eu vou deixar claro aqui, gente. A questão da justiça brasileira, né, eu acho que não deve ter ingerência, né, de uma outra nação, né? Agora, se está ocorrendo abusos, né, isso aí o próprio tempo vai dizer. A gente sabe muito bem que o judiciário, ele não é perfeito, ele é passível de erro, né? Porque o judiciário é comandado por homens. Mas vamos de fato ver essa matéria que está no jornal InfoMoney, né? O deputado federal licenciado afirmou, meus amigos, que a abertura, que já foi aberto esse inquérito, né, vai abrir uma grave, digamos assim, crise entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Alexandre de Moraes e sua trupe de aloprados vão criar um grave incidente diplomático com os Estados Unidos, né? Ele fez essa ameaça, entre aspas, no Twitter, né? Então, todos os dias, gente, ele passa o dia inteiro, digamos assim, fazendo críticas ao Alexandre de Moraes. E pelo que a gente sabe, né, que saiu em vários canais importante notícia, né, como na CNN, na própria Jovem Pan, falando, né, que entre, né, os interlocutores lá do STF, né, que conversaram de maneira reservadamente, né, ou seja, não quiseram que o nome fosse ventilado na mídia, mas tudo indica que o Eduardo Bolsonaro vai acabar sendo condenado, né, pelo STF também, porque me parece que o Xandão não tem medo do Donald Trump, né? E aí, meus amigos, será que esse caso do Alexandre de Moraes, essas investigações que agora se voltaram para o Alexandre de Moraes, pode fazer com que o Brasil e os Estados Unidos tenham uma crise, digamos assim, diplomática, né, que não é bom para ninguém, né? Uma crise diplomática nesse momento não é bom para o Brasil e também não é bom para os Estados Unidos. Obviamente que o Brasil depende mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos
do Brasil. E o que você pensa sobre isso? Você acha que o Eduardo Bolsonaro está certo, que realmente está acontecendo essa perseguição política, que os Estados Unidos têm que impor sanções? Aliás, ontem saiu, né, algumas sanções, né, para autoridades estrangeira, digamos assim, que atentam contra a liberdade de expressão, mais longe daquilo, né, que a turma do Bolsonaro estava esperando. Foi fraquíssimo demais, né? Ou seja, não vai reverberar coisa nenhuma lá no STF, porque me parece que o Xandão é assim. Quanto mais pressiona ele, mais ele dobra a aposta. Não é verdade? Gente, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco a gente volta com mais informações da política brasileira que segue bombando literalmente.